Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos ânimos, nosso coração, desacelerar os nossos pensamentos da vida diária, do nosso cotidiano, para nos sintonizarmos com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, aproveitando deste ambiente que foi preparado para todos nós, encarnados e desencarnados, um ambiente preparado de boas energias salutares, para que possam restaurar o nosso organismo físico, possa restaurar as nossas emoções, possa acender em nossos corações a chama da esperança, possa iluminar as nossas mentes ao despertar da nossa consciência, dando-nos a vontade de nos amar, de amar ao nosso próximo, de nos aproximarmos de Deus, que se encontra em cada partícula do nosso ser. Somos essência divina, e quando nós nos aproximamos do Pai, através da nossa espiritualidade, através da caridade, através da vivência, da compreensão, do sentir a espiritualidade em nossos corações, nós passamos a ter a confiança na vida futura, a vida que realmente nos pertence, a vida que é real, a vida espiritual, nos preparando para deixarmos este plano terra a terra, aproveitando nesse processo no qual nós nos encontramos para evoluir. Então nós rogamos a Deus a sua misericórdia e muito mais, pedimos a Ele que nos dê a coragem, porque vivemos momentos sombrios, difíceis, momentos que nos perturbam, que tiram o nosso sossego, a nossa paz, que tiram a nossa esperança. Mas Deus, através de Jesus e dos bons amigos espirituais, eles se encontram no leme e na direção do nosso planeta. Mas para que o nosso coração não se turve, não se engane, que possamos nos aproximar dessa essência divina que se encontra em nós, para termos a certeza e a confiança que nós estamos no caminho certo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês aqui presente, encarnados e desencarnados. Damos início à nossa reunião, aos nossos estudos. Bom, nós estamos no tópico possessos. A questão é a 478 do Livro dos Espíritos. A gente sempre lembra que os nossos estudos, como as palestras, elas são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então tem muitos irmãos de outros países, estados, cidades, que nos acompanham. Não entendi. No Instagram também, o Márcio está me lembrando. Nós estamos transmitindo tanto pela página do Facebook como o Instagram. Então, esses companheiros e irmãos também nos acompanham, como também nos questionam e esperam também as transmissões. Então, boa noite às pessoas, aos irmãos, aqueles que nos acompanham pela rede social. A questão 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas.
Qual é o meio de se livrar de espíritos obsessores? Vou dizer uma coisa a vocês. No momento que a gente está passando, isso aqui é um artigo de luxo, né? Dizer que há pessoas animadas de boas intenções e que são menos obsedadas. Isso é um artigo de luxo mesmo. Até porque nós estamos passando por uma transição, por uma catarse, né? Isso o Benedito já comentou aqui. Todos nós precisamos rever aí os nossos conceitos. Nós estamos sendo convidados a isso e realmente vivemos nesse momento, um momento turbulento por conta desses nossos sentimentos ainda infelizes, né, inferiores. Então nós somos convidados de uma forma forçosa a buscar essa compreensão e a vivência do amor. Então, é o que a gente diz, que hoje uma pessoa menos obsedada, ela pode se considerar aí um bem-aventurado. Então, qual é a receita, né, para se livrar dos espíritos obsessores? O Kardec pergunta na questão 478. Ele diz assim: cansar a sua paciência. Começa com isso, cansar a sua paciência. Por que cansar a sua paciência? Quando a gente tem um conhecimento da vida espiritual, a gente começa a perceber a atuação dos espíritos. Tanto que nós estamos lendo um livro, nós estamos lendo aqui um capítulo chamado a ação dos espíritos nas nossas vidas e nas nossas ações. Esse é o capítulo. Então os espíritos, eles nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Eles nos influenciam, nos inspiram, a todo momento eles estão nos inspirando. Então aqueles que não se investigam, aqueles que não se interrogam, aqueles que não se conhecem, passa a ser alvo deles. Recebem a inspiração, têm afinidade, têm simpatia, têm frequência, recebem a inspiração e acaba sendo um instrumento deles. E é assim que acontece. Então, quando a gente tem o conhecimento da vida espiritual, e a gente começa a perceber a atuação deles, porque a gente começa a perceber a atuação deles. Porque primeiro que a gente começa a se vigiar. Né? É o que a doutrina nos convida. Vigília, oração, educação dos nossos sentimentos, análise dos nossos pensamentos, reflexão, leitura, estudo, trabalho voluntariado, caridade, quer dizer, essas ferramentas fazem com que a gente se aproxime disso, o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo. Então a gente passa a se conhecer um pouco melhor. Mudamos a nossa frequência, porque se eu me educo os meus sentimentos, meus pensamentos, eu saio daquela frequência mais baixa. Automaticamente, eu me aproximo também dos bons espíritos. Eu começo a ter sintonia, eu dou campo vibratório aos bons espíritos, aos nossos mentores, anjos guardiões. Aí então você começa a perceber o ataque. Você começa a perceber o ataque deles, dos nossos irmãos infelizes. A gente começa a perceber as armadilhas que eles vão tentando nos colocar. Então, se eu me mantenho em vigília, em oração, e tenho paciência das investidas, porque às vezes eles vão usar como instrumento pessoas muito próximas de nós. Muito próxima. Por quê? Por que eles vão usar pessoas próximas de nós? Porque são pessoas que, se nos ferirem, a gente vai cair a nossa vibração, a gente vai ficar magoado, vai ficar muito sentido, porque é isso que eles querem. Pessoas distantes não têm o mesmo efeito. Se alguém me xingar num trânsito, posso ficar nervoso, chateado, mas deu 10, 15 minutos, eu toco a vida. Mas se eu brigar com alguém dentro da minha casa, que eu amo, que eu gosto, um parente, um amigo, enfim, alguém que eu tenho uma vida social, aquilo vai perdurar. Aquilo vai perdurar. Tanto que tem pessoas que às vezes a gente conversa, comenta, e diz assim, olha,
não entrei na sintonia lá da minha esposa, do meu esposo, que parecia que não era ela. Parecia que não era ela. Ela estava transtornada, mudada. Ótimo. Então percebeu que tinha uma influência. Que a esposa, ou o esposo, ou o parente, ou o primo, o avô, a avó, a tia, deu a sintonia. Então aí é que Jesus nos convida a dar outra face. Se você percebeu que tinha algo estranho naquilo, e você silenciou, você está dando a outra face. Por que eu vou alimentar o que eles querem? Então você dá a outra face. Então, o que nos ensina aqui o Espírito de verdade é cansar a sua paciência. Sabe por quê? Porque eles vão investir muito em nós. Muito. Eles vão investir muito. E quanto mais passam os anos, mais eles continuam investindo. O próprio Divaldo conta a história de um obsessor que o perseguia, de um cobrador que o perseguia por mais de 40 anos. Eu estou falando de um Divaldo. De um indivíduo que fez mais de 15 mil palestras, escreveu mais de 350 livros, falou em mais de 2.000 cidades, vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou tudo a quem precisa. E atende 5.000 pessoas por dia na Mansão do Caminho. Então eu estou falando de um espírito missionário. Um espírito missionário, que é o Divaldo, que foi perseguido por um cobrador de mais de 40 anos e que aprontou poucas e boas para o Divaldo. O Divaldo conta essa história. Está no YouTube. Aprontou tudo com o Divaldo. Tudo que vocês possam imaginar, esse obsessor aprontou com o Divaldo, tentando testar a paciência do Divaldo. E o Divaldo foi cansando esse indivíduo. Sabe como é que o Divaldo, sabe quando cessou isso, teve uma trégua? Quando chegaram na Mansão do Caminho, deixaram uma criança, bateram a campainha, a mãe bateu a campainha, deixou aquela criança e foi embora. O Divaldo não podia pegar mais nenhuma criança. Ele não tinha mais condições de cuidar daqueles que tinha, daquela que ele tinha. Mas quando ele viu aquela criança, olhou para lá, olhou para cá, ele pegou a criança. Começou a cuidar da criança. Com muito sacrifício, porque tinha outras, e passou a cuidar. Chegou um dia que esse obsessor chegou para o Divaldo e disse assim: a partir de hoje não lhe persigo mais. E o Divaldo não entendeu. E aí o Divaldo achou que esse espírito estava zombando, porque 40 anos o perseguindo. E o Divaldo tem a mediunidade de evidência, né? 40 anos perseguindo. E de repente chega, não vou lhe perseguir mais, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo. Alguma estratégia, o Divaldo pensou. Alguma estratégia, esse irmão está querendo me aprontar. E aí o Divaldo ficou na dúvida, e o espírito percebeu. E o espírito novamente falou: a partir de hoje não lhe persigo mais. Não lhe persigo, Divaldo. A partir de hoje caminharei ao teu lado. E te ajudarei no seu trabalho espiritual. Aí o Divaldo: mas o que aconteceu para você deixar de me perseguir? Ele disse assim: eu sei que você não podia, porque eu te acompanho todos os dias, e sei que você não podia pegar mais nenhuma criança. E a criança que você acolheu, Divaldo, me é cara. Foi a minha mãe em existências passadas. Ela está nesse novo corpo. Eu sei quem é ela. Eu sei quem é essa criança. E dali para frente, aquele obsessor deu uma trégua e passou a ter aí um olhar diferente para com o Divaldo. Então o que o Divaldo fez com esse indivíduo? Cansou a sua paciência. Foi cansando através da paciência. Foi dando a outra face, foi dando a outra face, foi dando a outra face. E é assim que funciona, pessoal. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais praticamos o bem, quanto mais temos a compreensão da vida espiritual, mais temos sintonia com os bons espíritos, mais afinamos a nossa espiritualidade, mais
cada vez mais estruturamos a nossa sensibilidade, mais damos a outra face. Mais damos a outra face. E não é só com os desencarnados, é também com os encarnados, que muitas vezes os encarnados que estão nos nossos lares são os nossos perseguidores. Existem perseguidores encarnados dentro da nossa casa, que nos cobra, que nos exige, que nos cerca, que nos rodeia, como uma obsessão ferrenha. Como uma obsessão ferrenha. Como um sentimento que não é nem amor, é doentio. Tanto que o Chico diz, né? Entre amor e ódio, quer dizer que quando se tem ódio é porque muito amou, é porque teve amor, adoeceu. Ódio é um amor adoecido. E é verdade. A gente só tem ódio de quem a gente gosta, quando não trabalhado com o perdão. Quando o amor não tem o perdão, se torna ódio. Ele vira ódio. Porque a gente foi traído no nosso universo íntimo. E aí fica aquela obsessão de fascinação. Sabe, irmão com irmão, é uma coisa doentia. Filha com pai, filho com mãe, é uma coisa doentia. É o tal do amor de Édipo. É doentio. É doentio. Né? Mal resolvido de vidas passadas. Então a gente precisa ter a vida espiritual, porque assim, exercício de paciência, que é a ciência da paz, não é fácil. A gente só conhece a ciência da paz, que é a paciência, quando a gente vivencia a espiritualidade. Quando a gente se torna um pouco sábio, sabedoria. Sabedoria. De como lidar com a circunstância e com as experiências que nos cercam. A gente quer fugir das experiências, mas nós somos atraídos às experiências. O Chico está recheado de histórias de espíritos no qual o perseguiam. O Chico tem um monte, mas um monte. E também o Chico passou poucas e boas com obsessores, talvez particulares dele, e obsessores do ideal espírita, que não queria que a doutrina fosse divulgada ou praticada. E aí o Chico cansou esses espíritos também através da paciência. Então, de inimigos, esses espíritos passam a ser amigos. Se não passam a ser amigos, eles se distanciam de nós através da nossa vibração. Porque a gente vai criando uma proteção natural. A caridade, o amor, a reforma íntima, a transformação, faz com que criemos uma proteção natural. E aí, aguça o nosso sentido mediúnico. Opa, tem algo errado aqui. Não é isso? Mãe tem muito disso, intuição forte, né? Intuição é algo da alma. É anímico, né? É uma percepção da alma. Não é nem mediúnico, é da alma. De perceber que algo está errado com o filho. Mas por quê? Porque ela está antenada. E a gente precisa estar antenado com os bons espíritos para perceber, esse caminho aqui não é legal. Para perceber e analisar, muitas vezes é um caminho florido, que é até convidativo. Poxa, é algo bom. E às vezes não é, é enganador. Parece ser bom, mas não é. Então por isso que a gente precisa afinar a nossa sintonia pela oração, pela vigília, pelas nossas ações, porque esses espíritos, tem uma categoria deles, que eles são extremamente inteligentes, eles são sorrateiros, são ardilosos, eles vão planejando pouco a pouco, eles vão nos minando pouco a pouco, não é de repente, não é uma obsessão, de repente que acontece, não, eles têm uma estratégia, eles vão nos minando. Sabe como é que eles nos vão nos minando? Vai destruindo o nosso amor próprio, nossa autoestima, vai nos destituindo da fé racional,
da razão, da reflexão, da meditação. E aí, quando nós estamos bem fragilizados, nos tornamos uma presa fácil para ser abatida. Eles não têm pressa. Eles não têm pressa. É muito parecido, eu vou colocar aqui para vocês em comparação, uma comparação de estratégia, né, de abate. Eu estava vendo um documentário de uma tribo lá da África. Então, o que eles faziam para caçar naquele deserto escaldante, né, quente? Porque eles não podiam queimar energia, porque a água era pouca, a alimentação pouca, então eles tinham que ter uma estratégia para abater a presa deles. Então eles pegavam a ponta da flecha, colocavam veneno. Quando viam a presa, atiravam. O que a presa faz? Corre, não é? Disparada? Corre, 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 corre. E eles vagarosamente só iam rastreando. Não tinham pressa. Eles iam alcançar essa presa, se atirava a flecha agora, um exemplo, 13h, essa presa ia correr durante umas 3 horas e meia, 4 horas, e eles não tinham pressa. Eles iam caminhando e só vendo o rastro da onde estava. Quando passava o tempo, estava lá a presa, lá, abatida. Aí tiravam a parte da flecha que tinha o veneno e levava o restante. A estratégia dos espíritos pouco moralizados, vingativos, ela pode ser a mesma. Eles vão nos abatendo moralmente pouco a pouco. Pouco a pouco eles vão. Eles vão nos minando. Sabe por quê? Porque se eles forem de uma vez, a gente percebe. Porque a energia deles é pesada. É igual o espírito brincalhão e zobenteiro. Já aconteceu na casa de vocês. O sapato, a carteira está no lugar, de repente essa carteira aparece em outro lugar. Não é isso? Pancada. Uma série de situações. O relógio, de repente, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Os aparelhos eletrônicos ficarem desconexos. Esses são espíritos brincalhões, os zombeteiros. Às vezes nos cutucar. Eles querem dar risada, esses querem se divertir. Então você não precisa ser médium para perceber, nem espírita, para perceber que tem algo de anormal. Ué, espera um pouquinho, tem algo de anormal aqui. E logo a pessoa pensa, olha, isso aqui, ou uma assombração, né? Muitos vão dizer, a casa é mal assombrada, enfim, amaldiçoada, né? Então não precisa ser médium, já percebe na hora. Os espíritos pseudo-sábios, enganadores, não. Eles não querem ficar tirando sarro e dando risada igual os brincalhões e levianos. Eles querem nos destruir. Eles querem ver a nossa queda, o nosso sofrimento. Então eles vão pouco a pouco. Vai pouco a pouco, vai pouco a pouco. Quando nós nos tornamos uma presa fácil, que a gente já não tem força moral, e nem física, e nem intelectual para pensar, tomar uma atitude, porque a gente já não consegue, aí eles passam o quê? Nos fascinar. Aí é onde a gente entra num estado do quê? De loucura. Então você que está querendo dizer que uma boa porção de estado de loucura é por processo de obsessão? Sim. Sim. É por estado de processo de obsessão. É por estado de processo de obsessão. E aí, digo uma coisa a vocês. Quando o indivíduo chega nesse porte, mesmo que ele faça um tratamento espiritual, às vezes ele não consegue recuperar, sabe o quê? O equilíbrio das funções físicas. Ele não consegue. Às vezes, alguma coisa. Por quê? Porque houve um desgaste do vaso físico. Houve um desgaste do corpo físico através de um processo de obsessão. E aí o corpo não recupera. O corpo não recupera. Então, a receita aqui é cansar sua paciência. Através do quê? Da nossa paciência.
Essa é a receita que nos dá o Espírito de verdade. Não tomar conhecimento de suas sugestões é outra dica, quer dizer, não tome aquilo como verdade, aquela inspiração. Analise, faça uma reflexão. Os maus espíritos, ignorantes, eles vão trabalhar no quê? Não perdoa. Você é autossuficiente. Você não precisa dar o primeiro passo. Porque quem lhe fez mal foi fulano. Eles trabalham todos os aspectos contrários do que nos ensina a espiritualidade. A espiritualidade nos ensina, dá outra face. Perdoa para você se libertar. Trabalha com o seu sentimento. Ora por aqueles que te perseguem. Não pague o mal com o mal, mas sim com o bem. Os maus, ao contrário, nos inspira tudo aquilo que atravanca a nossa evolução. Que faz com que os nossos espíritos se estacionem, atrasando o nosso estado de felicidade e da compreensão da espiritualidade. É assim que eles atuam. E aí eles ficam jogando justificativa também na nossa cabeça. Não, você é bom demais. Você é isso, você é aquilo. Essas são as sugestões que a gente precisa fazer essa análise e não tomar como fonte de verdade. Ele diz assim: mostra-lhes que perdem seu tempo. Então, quando vem que não tem nada a fazer, eles se vão. Quando a gente cansa a paciência deles, através da nossa paciência, quando a gente não toma sugestões deles, mesmo que seja em estado mais difícil, em experiências mais complicadas, que nos pede o respirar, vou dizer, não vou falar nada agora, não vou dar nenhuma resposta, porque se eu falar, eu vou falar algumas coisas que depois eu vou me arrepender. Se a gente consegue ter esse domínio, porque na verdade, para ter isso, nós temos que ter domínio sobre nós. Porque automaticamente, quando a gente não tem domínio sobre nós já estamos à mercê deles. Mas quando nós passamos a ter um pouco de domínio sobre os nossos impulsos, os nossos instintos, e principalmente a essas sugestões que são maléficas, que são enganadoras, vai chegar uma hora que eles percebem que não tem vez. Não consigo com aquele indivíduo. Por mais que eu tento, eu já investi nele, já investi no filho dele, já investi na mulher dele, já investi no trabalho dele, já ficou desempregado porque a gente conseguiu causar lá uma situação, e ele sempre resignado. A mulher cutucando e ele sempre tendo paciência, amando, perdoando, ajudando, e vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Né? Quer dizer, fiz de tudo que eu podia fazer com ele. Cutuquei os filhos adoeceram, aconteceu isso, e ele sempre buscando Deus, ele sempre buscando o amor, ele sempre buscando a paciência, nunca se revoltando. O que vai acontecer? Falar, não tem jeito com esse cidadão. E aí, o que eu quero dizer para vocês, a gente não carrega uma cruz maior que no qual possamos suportar. Esses irmãos, eles vão até onde também é permitido, aonde a espiritualidade superior permite que eles atuem, porque faz parte das nossas provas e expiações. Faz parte de cada um de nós, através dessas provas ou expiações, desenvolver em nós amor, resignação, perdão, autoperdão, reequilíbrio das leis espirituais em nós, através dessas experiências.
Então nós seremos testados, mas cada um dentro do seu nível evolutivo. Não será igual um Chico, não será igual um Divaldo, mas dentro do nosso processo de aprendizado. Nem mais, nem menos. Agora, tudo isso fica muito leve quando a gente não dá bandeira, quando a gente não alimenta, através de emoções negativas, esses irmãos que nos inspiram ao mal. Tudo fica mais leve quando a gente não aceita a sugestão de vingança, de orgulho, de egoísmo e de uma série de sentimentos que nos afastam das leis de Deus. Por isso que a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque a atuação desses espíritos é apenas o efeito. Quem é a causa principal? São eles? Não, somos nós. Nós somos uma antena receptiva. Cada um se sintoniza com o que bem quer, com o que bem entende. A culpa não é deles, é nossa. Por isso que nós precisamos nos conhecer melhor, para lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas frustrações, com a nossa revolta, com os nãos que a vida nos dá, com as decepções que acontecem, porque nós vivemos num mundo de aflições. Como é que você sobrevive a um mundo de aflição? Tomando o jugo leve que é a vida espiritual. A vida espiritual nos dá o quê? Flexibilidade de conviver com as aflições do mundo, as nossas, as dos outros. O amor nos dá resiliência. O perdão nos ajuda a ressignificar as coisas. O Dalai Lama tem um livro chamado A Arte da Felicidade. Quando você começa a ler, você fala assim, moço, parece contraditório. Porque o Dalai Lama, ele diz assim, tudo que te acontece de pior, analisa que poderia ser pior ainda. Por exemplo, você bateu o carro, foi só uma questão material, mas poderia ser pior, você ter perdido um braço. Essa é a arte da felicidade. É a arte da felicidade. Isso é ressignificar as coisas. Mas a gente só ressignifica as coisas quando a gente tem a compreensão e o domínio da vida espiritual em nós. Porque poderia ser pior. De repente, uma batida de carro, a família inteira poderia ter desencarnado um filho. Alguém ter ficado paraplégico. Então, poderia ser pior. Trabalhar a nossa mente assim é para ressignificar as coisas. Ressignifique. Até porque aquilo que é pior para nós é para que possamos nos preparar para algo melhor. É incrível que pareça. O irmão Benedito estava falando isso. Ele estava comentando que a vida é igual um arado. Esses dias ele estava falando assim, me explicando o que é expiação. Como é que acontece o processo de vidas passadas? Né? Então ele estava dizendo assim, ó, cada nova reencarnação é como se Deus te desse uma nova terra. Ó, você ganhou uma nova terra. Para você começar de novo. Só que quando a gente começa a semear as coisas, de vez em quando vem tempestade, vem sol muito quente, vem geada, vem praga. O que isso significa? Processos expiatórios, lá de trás. Mas isso é negativo? Não, isso não é negativo. Isso é para que você, em primeiro lugar, reequilibre as leis de Deus em você. Porque o que te acontece, o que te atrai, o que você atrai, as experiências que você passa, elas são construções e memórias de vidas passadas. Só que como a misericórdia de Deus é muito grande, a gente não resolve tudo uma vez. Por quê? Porque Deus quer que a gente, pelo menos, através da nossa boa vontade,
da nossa transformação, colha pelo menos alguns bons frutos nessa existência, para sermos felizes. Colher bons frutos é ter pequenos estados de felicidade. Porque viver é querer encontrar a felicidade, é querer encontrar a paz, é querer vivenciar o amor. Porque Deus não é um pai que nos cobra na lei do olho por olho, dente por dente. Se a sua plantação lá atrás foi isso, você vai ter que resolver agora dessa maneira. Não, não é assim que funciona. É didático, é vagaroso. Você vai resolvendo. Você vai tendo que se educar de forma consciente. Para você também saborear os bons frutos através da sua boa vontade. É assim que funciona. Então a gente precisa sair daquele negócio, mas tudo acontece comigo. É porque a gente passa por estações ruins, viu, pessoal? Passa por estações boas, mas também passa por estações ruins. A vida é feita dessa forma. O Benedito sempre diz que a vida de um ser humano, ela não pode ser analisada por uma única estação que ele passa na vida, porque senão nós estávamos lascados. Porque a gente comete muitos comprometimentos, mas a gente também aprende com esses comprometimentos. A vida de um ser humano, você tem que ver a obra toda. É igual você querer analisar um pintor, ou um poeta, um pintor por um único quadro, um poeta por uma única poesia, e um músico por uma única música. Você tem que analisar o quê? A obra, não é isso? De repente, aquele cantor que eu gosto, ele fez uma composição, uma música que não tem nada a ver. Aí eu falo, poxa, isso aqui não presta. Mas espera um pouquinho, deixa eu pegar toda a obra dele. A vida nossa também é dessa maneira. É assim que Deus nos enxerga. Ele enxerga a obra total do que nós somos. O que é a obra nossa? São as nossas ações. Somos aquilo no qual fomos nos transformando. São as estações que nós passamos. Então, que bom que nas estações ruins a gente possa ter um ou dois amigos que nos levante. Que bom, né? Que carregue um pouco da nossa cruz. Porque nas estações ruins a gente parece, sabe o quê? Igual a flor, aquela flor chamada miosótis. Vocês conhecem o miosótis? Alguém aqui conhece? Não? Ou o símbolo da ave fênix. O miosótis tem um livro, Assim Florescem os Miosótis, que é um livro do Luiz Sérgio. O Benedito compara muito as estações da vida com essa flor chamada miosótis. Miosótis é uma flor muito feia. Ela não é de uma beleza como uma orquídea, mas ela tem um perfume, um aroma inigualável. É diferente de qualquer outra flor. Então, o que acontece? O miosótis, aonde ele nasce, pelo aroma dele, ele chama para ele abelhas, insetos, poupando as outras flores que estão ao redor. E o miosótis acaba secando. Ele seca, que parece que está morto. Mas se você não arrancar o miosótis, ele volta a florir. Nós somos assim. Nós somos assim. Às vezes nós florimos e perfumamos numa estação da nossa vida que a gente está bacana, super bem, e automaticamente a gente floresce para outras pessoas e perfuma também para outras pessoas. E muitas vezes a gente ampara outras pessoas. E somos como pequenos sirineus carregando a cruz de outras pessoas. Mas a gente também passa por algumas estações da vida que a gente deixa de florir, que nós estamos seco, e muitas vezes nós não temos o que oferecer. E aí a gente não pode ser julgado e analisado por essa estação, porque é uma estação que pede um ressarcimento de prova, de expiação, às vezes difícil. E às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas você sorria, você era isso, você é aquilo. E a gente até se sente culpado, né? E deveria ser o contrário, a gente deveria não comparar o que ele era, mas entender que ele está passando agora
por um momento difícil. Então, que bom que a gente possa ter 1, 2, 3 amigos que estão florindo e que a gente possa inalar o perfume da caridade e do amor deles para nos sustentar naquela estação da vida que a gente está passando. O Divaldo fala um negócio muito bacana sobre depressão. Quem teve a depressão sabe que é um sentimento difícil de se lidar. Eu passei um processo da minha vida, dos 18 aos 23 anos, por um processo de depressão, obsessão, alcoolismo, uma série de coisas. E que não é fácil você passar por um processo difícil da vida. Aonde aqueles que te dizem seus amigos se afastam, uma série de circunstâncias, e realmente você encontra 1 ou 2 almas que te levantam e diz assim, começa, vai, né? E às vezes são almas ou indivíduos que às vezes não fazem nem parte do nosso métier, do nosso núcleo, enfim. E a vida sempre nos propicia isso, porque Deus é misericordioso. E uma hora a gente volta a florir, porque é uma estação. Foi apenas uma estação. Só que a gente tem que compreender que essa estação não pode perdurar muito tempo. Porque a gente tem que nos dar o direito de sermos felizes. Nós temos que nos dar o direito de sermos felizes. E não desistir de nós nunca, 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 nunca. Independente da estação que vocês estejam passando em suas vidas. Não desistam. Porque Deus não vai desistir de nenhum de nós. É apenas uma estação. Mas que ela não perdure. Porque às vezes a gente sofre essa investida de obsessão. Às vezes, quando chega a hora da prova ou da expiação, tem que ressarcir. E é difícil. É difícil você ter que ressarcir, porque é a hora da expiação. É a hora de você se reabilitar. É a hora de você reequilibrar contigo através da dor que você vai passar agora. Da dificuldade que você vai passar agora. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Não dá para julgar as pessoas, porque a gente não sabe qual será a estação da minha vida, do que eu vou passar. De repente, daqui uma semana, chego em casa, muda. É um vento que sopra, muda tudo. Muda tudo. Só que quando a gente tem conhecimento disso, porque Deus assim o permite, que esses espíritos ajam, porque quando eles agem com a permissão de Deus, e eles não têm esse entendimento, eles acham que estão agindo por si só, mas eles só estão agindo porque têm permissão do alto, porque através da ação desses espíritos é que se faz a justiça de Deus. A gente acerta ceitil por ceitil, a gente tem que resolver, e é necessário resolver. Eu digo, se não tivesse, se eu particularmente não tivesse a doutrina espírita, se eu não estivesse aqui hoje, falando e tentando acreditar no que eu estou falando e viver também, porque eu estou me dando a resposta, eu estou me dando o remédio para continuar acreditando, para continuar semeando coisas boas no meu coração. Não é para os outros, mas é para mim. É para mim. Se não tivesse isso, provavelmente, ou eu estaria internado num hospital psiquiátrico, ou eu teria me suicidado. A doutrina espírita, que foi para mim uma tábua de salvação, porque quando eu cheguei nela para um processo de depressão e obsessão, juro para vocês que eu só queria ter paz. Eu queria ter uma coisa que eu nunca tive, era ter um pouquinho de paz, de tranquilidade. E na vivência da doutrina espírita, na boa vontade, fui construindo isso vagarosamente. E venho construindo isso vagarosamente. Então, se não tivesse isso,
seria talvez para mim, Eduardo, insuportável, com os meus vazios, com minha síndrome do pânico, minhas crises de ansiedade, poder estar de pé. Poder estar de pé. Poder lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Então, se não fosse a doutrina, se não fosse o trabalho voluntariado, se não fossem as oportunidades que os bons espíritos nos dão, semeando em terra arenosa, porque eu naquela estação da vida, eu era uma terra arenosa, não quer dizer que eu ainda não seja. Mas a gente percebe que nós não estamos órfãos de Deus, que nós não estamos órfãos dos bons espíritos, e que uma hora a gente cansa de apanhar e passa a compreender que o amor, o autoconhecimento, a espiritualidade nos protege as nossas emoções. A gente deixa então de se magoar, se magoa menos, se chateia menos, não dá tempo de ficar perdurando esses sentimentos nos nossos corações, porque a gente precisa levantar e começar de novo, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Esse é o remédio que a gente precisa nos dar, pessoal. E esse é um remédio que não é dado, não é terceirizado. Eu não consigo emprestado dos bons espíritos, eu não consigo emprestado daqueles que se iluminaram. Sou eu que tenho que me iluminar. Sou eu que tenho que ser o meu próprio porto seguro. Não adianta eu depender do meu marido, da minha esposa, da família, de fulano, ciclano. Sou eu que tenho que me iluminar. Sou eu que tenho que fazer a minha parte. Se você vive num reduto de conflito, de aflições, saiba viver nesse reduto de conflito e aflições, sem se machucar, sem se ferir. Se conhece, se espiritualiza. Porque se você está nesse lar, se você está nessa situação, é para que você desenvolva algo, não é à toa. Nós não nos encontramos à toa, ao acaso, nas experiências da vida. Alguma coisa a vida tem nos ensinar. E aí a gente precisa questionar a vida. O que eu preciso aprender com isso? Quais são os sentimentos que eu tenho que desenvolver? Agora, o mais importante é que nós temos inúmeras instituições espíritas, espiritualistas, terapêuticas, que podem nos ajudar. Estava falando a respeito da convivência de alcoólatra, né? A família precisa ir buscar o Al-Anon, o amor exigente, para continuar amando aquele indivíduo que é doente. Então você tem que buscar aquela instituição para se reabastecer de esperança, de amor, de entendimento, para voltar para a tua casa, para tentar ajudar aquele indivíduo que é caro para você. Que é caro. Porque o amor e todas as dificuldades que a gente passa, esses sentimentos que são altruístas, eles são desenvolvidos, como diz o irmão Benedito, em zona de guerra, de conflito, de dificuldade. Não é quando eu estou numa estação ótima da vida, ou quando tudo na minha vida, ao meu redor está bem. Você realmente testemunha o amor por aquela pessoa, quando aquela pessoa passa por uma estação ruim. Realmente, quando se diz o casamento, seja na pobreza, na riqueza, né, na saúde, na doença, é uma razão. Porque a gente passa por estações difíceis. Então você só prova do seu amor por aquela pessoa, ou do seu filho, ou parente, quando ele passa por uma estação ruim. Você só prova do seu amor pela sua mãe, pelo seu pai, quando eles estão de idade, e que você precisa cuidar deles. Tem um vídeo bacana
na rede social, né, que tem o pai e o filho estão sentados juntos. Vocês já viram esse vídeo? Eu acho que o pai tem Alzheimer, alguma coisa assim, e aí ele começa a falar do pássaro. O pai para o filho, não é isso? E o filho perde a estribeira com ele, grita e pá. Depois o pai vai lá e mostra para o filho, quando o filho era pequeno, fazia a mesma coisa. E o pai, com toda a paciência, explicava para o filho. Vocês entenderam que a vida é troca de estação? Hoje eu tenho saúde, amanhã eu não sei. Hoje eu sou jovem, amanhã chegarei na velhice e vou precisar de cuidados, vou precisar de paciência. É igual aquela história do marido, que a esposa chega num processo de Alzheimer tão profundo, que ele não tem mais condição de cuidar dela, e aí então ele coloca ela numa clínica, enfim, porque ela já estava bem debilitada pelo Alzheimer, então precisava de cuidados médicos, né, com mais horas e tudo mais. E esse marido ia todos os dias e levava flores todos os dias ele fazia isso, e conversava com ela, e contava as histórias do passado, isso, aquilo, papá. A enfermeira chegou para ele e falou assim, olha, espera um pouquinho, eu não entendo, por que você faz isso? Você traz flores, né, tudo bem, ela não te reconhece, ela não sabe quem você é, você conta histórias da vida para ela, e ela não reconhece você, ela não sabe. Por que você faz isso todos os dias? Eu gostaria de saber, né? Qual o motivo? Ele falou assim, olha, realmente, infelizmente pela doença, ela não sabe quem eu sou. Mas eu, como tenho saúde, eu sei quem é ela. Eu sei quem é ela. E sei o quanto ela é cara para mim. Porque eu tenho a saúde, eu tenho as memórias, está tudo aqui. Porque eu passei coisas fantásticas com essa mulher. Passei dificuldades no qual ela esteve lado a lado comigo. Passamos, às vezes, dificuldades financeiras e ela, sem reclamar, esteve comigo. Às vezes não tínhamos o que fazer de entretenimento. Íamos na praça ver o sol se pôr. Eu sei quem é ela. Então, a minha gratidão dessa companheira, ou de repente desse companheiro, é eterno. Isso é amor. E é isso que nós precisamos cultivar. Eu estou dizendo tudo isso, vocês vão me questionar, mas você começou com um processo de possessão, você estava falando de obsessão, e você contou todas essas histórias e falou sobre estação. O que eu quero dizer a vocês, que os obsessores, os nossos irmãos que nós devemos orar, irmãos que nós devemos ter gratidão, que nos acompanham, e que nós deveríamos pedir perdão todas as vezes que nós oramos, perdão àqueles que nos perseguem, porque se nos perseguem, é porque nós tiramos algo deles, os magoamos, enfim. Então nós deveríamos ter gratidão pelas oportunidades de crescimento. E esses irmãos que têm todo o tempo do mundo e que estão à espreita, nos olhando, eles estão percebendo a nossa melhora. Eles estão percebendo a nossa melhora quando a gente reergue alguém. Quando a gente faz a caridade para o próximo mais próximo que se encontra no nosso lar. Passando por uma estação difícil, às vezes por uma depressão, por uma doença, um câncer, uma situação. Então eles estão à espreita nos observando como é que nós vamos atuar diante daquela circunstância. E de acordo com a nossa atuação, pessoal, pode mudar o rumo da história, pode mudar muita coisa. Porque a maneira como a gente trata os outros, quando ninguém está vendo, eles estão vendo. A maneira como a gente trata os outros, quando ninguém está vendo, eles estão vendo.
a paciência que a gente tem, o amor, a resignação, o amor acima de tudo. Eles estão vendo. Pode mudar essa história. Pode mudar muita coisa. Então a gente não pode perder a oportunidade de fazer o bem, de amar, de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Até porque as famílias estão adoecendo, os filhos estão adoecendo e está acontecendo um desastre silencioso dentro dos nossos lares. Tem um vídeo maravilhoso, né? Na página do Mensageiro, a gente colocou a respeito disso. Esse desastre silencioso, onde os pais estão se afastando dos filhos, emocionalmente. E os filhos estão adoecendo. E os filhos estão com depressão, com pânico. E os filhos estão se suicidando. E aí, os pais nem perceberam que os filhos adoeceram. Então é um desastre silencioso, corroendo aquilo que é mais precioso para cada um de nós. Porque quando a gente se dá em conta, a pessoa já está doente. Quando a gente se dá em conta, mais um pouquinho, ela se suicidou. Aí eu digo, mas como eu não vi isso? Como eu não fiz nada? Como eu não agi, não falei nada? E aí fica aquele vazio na nossa alma. Sabe por quê? Sabe por quê? O que a vida tem a nos ensinar? Muito. Nós não somos felizes sozinhos. A vida nos dá um quebra-cabeça para montar. A família é um quebra-cabeça que precisa ser montado e encaixado. As peças têm que se encaixar, uma nas outras, para a gente encontrar felicidade, paz, amor. E quando eu digo assim, isso não é problema meu, você vai perceber que é um problema seu sim. Porque a tua felicidade dependia de você conviver com aquele indivíduo. O teu amor dependia de você ter convivido com aquele indivíduo. Que a gente saiba encaixar muito bem esse quebra-cabeça. As peças principais desse quebra-cabeça, elas estão no nosso lar, na nossa casa. E a gente precisa se encaixar direitinho. Porque a nossa paz, a nossa felicidade depende disso, pessoal. Para que eu ponha filhos no mundo, e filhos bons, de bom caráter, depende muito desse encaixe. Porque não tem pior para um pai, a ruína de um pai, de ver um filho cometer barbaridades e atrocidades dentro de uma sociedade. Eu acho que deve ser uma vergonha. Esses meninos que fizeram essa situação de entrar numa escola, eu me coloco no lugar dos pais. Um deles, eu conheço a história, porque um desses meninos que mataram, depois se matou, é primo de um amigo meu, que em particular me contou a história dele. Me contou a história dele, turbulenta, a história que ele teve de vida. Não que estou justificado, mas cada um tem uma história, tem um encaixe. Se o encaixe não é perfeito, a história vai ser um desastre. Não é só individual, é coletivo. Vai ser um desastre. Mas se a gente compreender que para sermos felizes, nós dependemos de fazer a felicidade alheia, dependemos em aprender a servir, em amar, a nossa história como uma história coletiva vai ser um sucesso. Se vocês tiverem a oportunidade, e eu sei que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, vejam a história de Gandhi. Foi uma história de sucesso coletiva na Índia, que dependeu de um único homem.
Dependeu de um único homem. Se aquele homem tivesse pegado em armas, seria um fracasso para a Índia, seria um derramamento de sangue. Mas um único homem, e claro que esse único homem é um espírito que vive em planetas felizes, que hoje se encontra em planetas felizes, é um espírito superior. Ele conseguiu a liberdade da Índia sem derramar uma única gota de sangue. A história da Índia teve um final feliz, poderia ser pior. Como o Mandela, no início da vida dele, ele pegou em armas, sim. Ele matou pessoas. A prisão fez bem ao Mandela, porque quando ele saiu da prisão, ele percebeu que não era armas que criava a revolução, mas era a união entre as pessoas, o amor entre as pessoas. E ele deixou um grande legado. Então, para mim, Mandela mostra bem isso. Antes da prisão de Mandela, um guerrilheiro que pegou em armas, que também matou, foi preso. Quando saiu, conseguiu unificar, conseguiu de uma maneira ou de outra tentar resolver um pouco daquela situação. Não estou dizendo que está toda resolvida, mas ele poderia ter feito um estrago como presidente. Ele poderia ter feito uma retaliação com os brancos. Isso serve de exemplo para nós, que o sucesso de uma nação, que o sucesso de uma família, de uma sociedade, é num todo. Quando alguém quando alguém comete uma barbaridade dessa, ou quando algumas pessoas cometem barbaridades dessa, isso quer mostrar que a nossa sociedade está falindo, está errada, porque nós estamos sendo omissos. Quando nós dizemos que isso não é problema meu, isso vai estourar na sociedade, e isso vai estourar na nossa casa. E aí então a gente precisa ter a compreensão, o mundo invisível e o mundo visível, precisamos ter a compreensão que para regeneração do nosso planeta Terra, para fazermos desse planeta algo bom para se viver, precisamos semear o amor. Precisamos ter doses de paciência. Precisamos ser professores, despertando no outro a sua capacidade de pensar, de sentir e de se colocar no lugar das outras pessoas. Empatia. Nós precisamos de empatia. Aí automaticamente, tanto o mundo invisível como o mundo visível começa a viver um estado de harmonia, de equilíbrio. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo ok? Então tá bom, pessoal. Que nós possamos ter aí uma noite iluminada e que possamos sair daqui melhores, um pouquinho melhores, refletindo qual é o nosso papel, o que nós temos que fazer. Eu acho que a Madre Teresa de Calcutá dá a receita. Um dia ela foi convidada a fazer uma manifestação para a paz. Uma manifestação de paz. E ela sabiamente disse o seguinte: se vocês querem fazer uma manifestação de paz, voltem aos seus lares. Ame e cuide dos seus. Se vocês querem ter paz, ou toda manifestação que a gente quer ter, que a gente possa voltar para os nossos lares e amar os nossos, cuidar com muito amor e carinho dos nossos, porque aí então a gente vai ter paz na sociedade. Se cada pai, se cada mãe, se cada tio, se cada parente, irmão, fizer o seu papel de cristão dentro do lar, vai ter bons reflexos na sociedade. Bons reflexos na sociedade.
Que Jesus nos ampare.